Muito boa tarde, estamos começando a 103ª edição do Clube Personalidade pela Rádio Clube de Itapira e a 14ª aqui em parceria com o site PCI, o site Portal Cidade de Itapira. Você pode acessar o www.cidadeitapira.com.br e você vai no canal de vídeo Portal Cidade de Itapira, você já pega em conexão com a Rádio Clube AM 930, o Clube Personalidade. Hoje, sexta-feira, 27 de janeiro, ano de 2012, um dia chuvoso, que promete ser chuvoso, pelo menos por enquanto o céu está carrancudo, mas um forte calor toma conta da nossa linda cidade de Itapira. Um abraço a todos, lembrando que a direção da Rádio Clube de Itapira é do Toy Fonseca do Betusca e o Portal Cidade de Itapira tem a coordenação do Renato Coraça, do Nino Marcati, com apoio técnico aqui do Murilo. Um grande abraço a todos. Bom, só lembrando que hoje o entrevistado, a personalidade, é o senhor José de Oliveira Barreto Sobrinho, um homem cujo nome já se mistura com a própria história do nosso esporte, da nossa cidade de Itapira, e que prontamente nos atendeu para que a gente pudesse falar um pouquinho dessa figura, o exemplo, a história, como ele começou. Vocês vão ficar do lado de lá ouvindo a clube, com o comando técnico do Djavan, que está na Avenida Brasil 31, vocês vão ficar encantados com o que o professor Barreto, como é popularmente conhecido, vai dizer para todos. Aliás, não é professor Barreto, não. É Zé Barreto, todo mundo conhece dessa maneira. E Budu, apelido Budu, apelido Budu. Boa tarde, professor. Professor, obrigado pelo carinho de ter nos atendido. Boa tarde, JP. É uma satisfação muito grande e eu agradeço essa oportunidade de estarmos aqui para a gente bater um papo e essa oportunidade muito boa. Professor, como é que é esse negócio de começar a gostar de esporte? Como é que é essa história? Começou de onde? Nasceu com isso? Ganhou com o tempo? Como é que é esse negócio, professor? Bom, eu tive uma infância interessante, tranquila, mas eu tive um problema quando estava com 12 anos, e as companhias, as más companhias... Já aquele tempo, professor? Naquele tempo, Aí eu descambei, comecei a fumar, comecei a beber e comecei a aprontar. Um grupinho aí dava muito trabalho, atormentava os jardineiros do Parque Juca Mulato, até roubos a gente fazia, né? Não brinca! Não... fogos de artifício no buraco da onça, garrafa do Bar Central, até dinheiro da loja do meu pai eu tirei para comprar já cigarro. Surrupiava aquele tempo, professor? Isto, foi Olha, isso. É interessante, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia relata o erro dos seus próprios autores, né? E o professor Barreto, começando essa entrevista, o Renato está de boca aberta, o Anderson está de boca aberta, eles não esperavam ouvir isso, já de cara para chegar onde chegou. Só para você ter uma ideia, a gente vai declinar para esse assunto, o professor Barreto foi o primeiro homem em vida a ter uma praça de esporte aqui na cidade de Itapira, que é a pista de atletismo José de Oliveira Barreto Sobrinho. E da onde, olha a história, vamos continuar nessa sequência, né? Vamos nessa sequência, professor. Bom, daí eu estava numa pior, né? E aconteceu algo muito importante. Um amigo aí, o itapirense, o Paulo Rosato, me convidou para fazer halterofilismo. Hoje é musculação, naquele tempo era halterofilismo. E nós começamos a fazer, né? Em 3 meses e 27 dias, eu era magro, né? Bocudo. Orelhudo, porque tudo magro é orelhudo, né? O Buta que põe isso na matéria, o garoto de orelhas grandes. E aí, em 3 meses e 27 dias, eu aumentei 10 quilos no peso. E a primeira namorada me levou para a religião. Eu fiz a primeira comunhão com 15 anos. Aí então comecei realmente uma vida bem saudável. Fundamos a Academia dos 10 no porão de casa, né? A gente lutava boxe, capoeira
e fazia o halterofilismo. Professor, o senhor usou, e foi muito bem cuidado nesse assunto, usou o esporte para dar vazão àquelas traquinagens dentro do vigor maior da idade. Quando o senhor tinha, então, o esporte nesse sentido foi... Foi suma importância, sem dúvida. Aí, então, eu prestei um concurso lá na Caetano de Campos para fazer o aperfeiçoamento do ensino primário, do magistério primário. E, felizmente, fui reprovado. Por que felizmente foi reprovado? Aí eu fiquei ajudando meu pai na loja e com a Academia dos 10, né? A loja era aquela famosa Casa Barreto, na rua isso. Rui Barbosa, com a Mário da Fonseca. Isso mesmo. E ali a Academia dos 10 e o Clube da Aventura, que a gente caçava e pescava. Antigamente era permitido, a gente tinha até uma carteirinha, pagava uma taxa, caça e pesca. Aí Clube da Aventura a gente acampava, sempre gostei de acampamento. Era tipo do escoteiro, assim, mais ou menos? E caçava e pescava. Começamos aqui pelas fazendas de Itapira, depois Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, chegamos até a Alta Floresta. E a gente tinha, nossa, o que a gente enfrentava nessas viagens, né? Eram muito interessantes. Aí então eu estava ajudando meu pai na loja, o meu irmão, que morava no Rio, me viu entusiasmado com a atividade física, vamos para o Rio de Janeiro fazer educação física. Aí fui lá, foi Quantos uma beleza. anos aí já, seu Barreto? Aí eu já estava, isso foi em 1955, quando eu fui lá para agosto, e aí foi uma beleza. Entrei em primeiro lugar na Escola Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade do Brasil. Era lá na Praia Vermelha. Hoje ela é a UFRJ, né? E na Ilha do Governador. Mas foi uma coisa extraordinária. E eu me entusiasmei com as atividades físicas, tive inúmeras oportunidades, tive uma experiência na política e nunca mais quis me meter na política. Eu fui presidente do diretório acadêmico, né? E daí? Professor, quer dizer que se o senhor não encontra o caminho do esporte, talvez não estaríamos fazendo essa entrevista hoje. Sem dúvida. Fatalmente nós não estaríamos, o senhor tinha pego outros caminhos tortuosos da vida. Sem dúvida, com certeza. Agora, o senhor, professor, o senhor ajudou muitos jovens. Eu acho que essa aprovação e essa passagem, essa experiência do senhor com esse testemunho de hoje, que é uma surpresa para muitos, eu acho que ajudou, deu uma bagagem, uma gama de experiência para o senhor, que o senhor ajudou muita gente, né, nesse sentido. Interessante. Quando eu estava no pré-normal, eu tinha o professor de português, José Paulino da Costa, ele exigia do aluno um caderno de a gente desenvolver tema. A gente mesmo escolhia os temas, um tema por semana. E no dia 6 de abril de 52, eu escrevi meus ideais. Então eu já tinha pensado em ser aviador, em ser... várias coisas eu pensei em ser. Mas naquele período eu queria ser um professor, o meu ideal era ser um professor de educação física. E trabalhar, educar os meus alunos e tal. E era essa situação. E isso realmente aconteceu. Essa decepção que o senhor teve no campo político, até porque hoje todos os políticos em evidências passaram pelo crivo do professor Barreto. É interessante, né? Sim. E hoje o senhor está dizendo que o senhor teve uma experiência não muito boa com a política. Pode contar para a gente, professor? Porque o partido, geralmente, a gente tem certos princípios, mas o partido envolve a gente e às vezes tem que abrir mão de certos princípios. Então, quando eu senti essa situação, não quis saber mais política. Aqui teve um período, quando o Davizinho foi candidato a prefeito, o Almir Couraça, o Davizinho, quem mais? Era o Davi, o Ari, o Almir, eles vieram em casa, queriam que eu fosse candidato a vice-prefeito. De jeito nenhum, não aceitei, não quis saber. Há uma incompatibilidade ideológica com
com a ideia do que o partido quer. Sem dúvida. Exige do cidadão, né? É. Bom, aí o senhor se formou na faculdade no Rio de Janeiro, notas altíssimas, que era já estava na veia correndo a concepção esportiva. E quando veio para Itapira, professor Daí? Não, aí eu fiquei 5 anos no Rio, trabalhei na Sociedade Pestalozzi do Brasil, com deficientes mentais, na Fundação Romão Duarte, com adolescentes problemáticos. Os infratores, né? Trabalhei no Clube Atlético Paulistano. Eu tive uma série, numa clínica de reabilitação, né? Porque eu fiz massagem desportiva, na USP, foi o início da fisioterapia. Eu fiz massagem desportiva. E a técnica de natação, o curso técnico de natação. Daí eu prestei o concurso, né? Ingressei no magistério, escolhi Itapira, e comecei aqui em 1962. Então eu já tinha conhecido eu tinha tido contato com um professor de educação física. Ele realizava uma Olimpíada na escola dele. E eu conheci essa Olimpíada e vim aqui, que já no primeiro ano nós já realizamos a primeira Olimpíada Estudantil. Aquilo foi extraordinário, né? Que ano o senhor falou que foi? 60? Foi 62. 62. Na Semana da Pátria, uma abertura assim solene. 40 anos atrás. Os alunos transportando a tocha do ponto mais alto da cidade, do Cruzeiro, acompanhado por uma viatura policial, o cerimonial do olímpico, né? O acendimento da tocha, o juramento do atleta. Acho que há 50 anos. 50 anos. Eu tinha 4 anos. Isso foi uma revolução. Isso foi um pioneiro. Que não se tinha Olimpíada. De jeito nenhum. Não se tinha Olimpíada. Não havia aquela... eu acho que hoje nós estamos vivendo os Jogos de Verão na cidade de Itapira, que já é a 38ª edição. Quer dizer que o senhor há 50 anos já estava com esse projeto na cabeça, embora não tinha esse nome, mas batizou como Olimpíada. Foi um acontecimento na cidade, nossa vida. E as disputas, né, naquela quadra velha do IESO, nossa, nós conseguimos iluminar no peito e na raça, foi uma loucura. Consegui, porque os jogos estavam previstos para quarta-feira à noite. Na segunda nós conseguimos iluminar. O senhor Orlando Andrade, que era vizinho nosso, gratuitamente ele fez... O Alberto Nozari forneceu 6 postes de concreto. Assim, o Pedro Sintra vendeu um telefone e deixou para a gente pagar como pudesse. Nós iluminamos a quadra num domingo. E na segunda-feira, aliás, colocamos os postes. Na segunda-feira eu consegui... passei um livro de ouro na cidade e não consegui, foi muito, sabe, eu não era muito conhecido. Ou ficou aquela marca do moleque traquino, foi dar dinheiro para esse homem, tomou dinheiro do pai, que é isso? Vai tomar, meu. Aí eu fui lá com o Virgulino, ele deu 15 contos de réis. Quanto que valia hoje, mais ou menos, 15 contos de réis? Hoje é 15 mil reais ou não? Mais ainda? Mais, Aí eu fui a Campinas, comprei o Gui Guimarães, era entendido de coisa, comprei o material em cima da hora, iluminamos em cima da hora para a Olimpíada. Aí foi um sucesso, e daí começou, foi fabulosa, e foi cada vez crescendo mais, né? Crescendo. Aí o atletismo, a gente tinha os recordes e tal, começamos a participar do campeonato colegial em 65, ficamos em 3º lugar no estado. E a ginástica olímpica também. Realizei o primeiro campeonato de ginástica olímpica no Centrão, e o presidente da Federação Paulista de Ginástica veio com o professor Boaventura, que foi o meu modelo aqui em São Paulo. Ele era um educador, ele tinha essa preocupação de educar, sabe? E isso tudo eu peguei dele.
Então, a preocupação era a educação integral, sobre todos os aspectos, né? Responsabilidade, pontualidade, honestidade e saúde, né? Saúde através do esporte, a pessoa ser íntegra, né? Então, foi uma coisa importante. Aí nós começamos a ganhar os campeonatos colegiais, né? 6 títulos do atletismo juvenil. E aí, no primeiro ano, nós, em 66, nós fizemos um intercâmbio com o Esporte Clube Pinheiros. De São Paulo. Tivemos a felicidade de descobrir 2 valores atléticos fabulosos. O Valdir Barbante. Grande Valdir Barbante. Valdir Barbante, PhD. Ribeirão Preto. Mas ele foi já diretor da Educação Física da USP, ele coordenou a pós-graduação, ele já dá curso por todo o Brasil, tem 17 livros editados, foi preparador físico da seleção brasileira de basquetebol, quando o Brasil ganhou dos Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos lá dentro. Ele era preparador uma marca físico. Histórica no... E o Paulo Roberto de Oliveira também, nossa. Paulinho Teté. Paulinho Teté. Aliás, esses dois já estão convidadíssimos para o clube do Clube Personal. Professor Miguel Arruda. É doutor também. E pedido no ar não pode negar. Então, se as 3 personalidades... Será que a gente vai ter a felicidade de reunir os 3? Vamos tentar. Seu Zé Barreto, o senhor tem mais essa missão na vida, tá certo? Mas tem, tá certo? Mas tem outros também. Não, já vamos citar. O ângulo e tal. Nossa vida, tem o Bortolossi que fez uma passagem. O Renato Bortolossi Ferreira foi o recordista brasileiro do decathlon. Tem muita coisa. E aí também, bom, eu ganhei uma bolsa de estudos para os Estados Unidos, né? Bom, eu fui à Olimpíada do México. Eu vi lá o João do... Foi aquela que foi em Guadalajara? Ou... Não, na Cidade do México. Na Cidade do México, na capital, Isso. Foi lá em 68. Eu tinha 10 anos, só não dava para acompanhar muito. Foi espetacular. Nossa, que experiência. E depois nós fomos para Miami, ficamos 3 dias também lá. Bom, mas daí... Aí o trabalho foi crescendo, né? O trabalho foi crescendo. E eu esqueci de uma coisa importante na minha vida. Isso acho que foi fundamental. Quando a gente tinha o Clube da Aventura, surgiu a ideia, com a adolescente, de fazer uma caminhada de São Paulo a Itapira. Mas depois de um tempo o senhor fez de novo. O tempo foi passando, e quando eu vim do Rio para São Paulo, eu fui justamente com o Laércio Salvador Leme Filho, o Laercinho, que era um companheiro do Clube da Aventura. Eu vim morar no apartamento dele. Aí então, em 1961, eu vim em 60 e 61, falei, bom, e aquela ideia nossa, vamos colocar em prática? Eu até me arrepio. Ele falou, vamos. E treinamos durante um mês na cidade de São Paulo, lá pelas ruas e avenidas, e daí foi uma loucura. Eu vim de sapato Vulcabras. Tênis? Nem que chute o senhor pegou a época naquele do tempo. Conga, e ele veio com conga, que era soladura. Uma mochila de 6,5 kg nas costas, e ele com uma mochila de 4,5 kg. Nós saímos da Igreja da Consolação, né? E naquele tempo a Anhanguera, atravessamos São Paulo e viemos pela Anhanguera. Não tinha esses restaurantes que tem hoje. E a gente dormia ao relento. Um plástico forrava o chão na beira da estrada e um cobertorzinho peleja desse que a gente fica pelejando, cobra a cabeça, descobre o pé. Tomara que amanheça logo. A minha mulher fala, tomara que amanheça logo. Então, fizemos isso. Aí chegamos aqui como heróis. Nossa, fomos recebidos ali na Casa Barreto. Hoje é a Casa York, na rua José Bonifácio, com um discurso do professor Pedro Ferreira Cinta, que era diretor do IESO, fez um discurso. O Carlos Stefanini, que era o advogado e tal, ele fez também, era estudante de advocacia, fez um discurso. Foi uma coisa espetacular, né? Aí comecei já a realizar caminhadas, né? Aí, isso foi em
em 61, dezembro, aí fizemos a caminhada de Itapira a Campinas, 74 quilômetros, sem interromper. Fomos em 8, 3 que fumavam e não tinham muita prática, ficaram antes dos 40 quilômetros. Para o pessoal que fuma, escuta essa, ele vai repetir. Pessoal que fuma, presta atenção. Renato largou a mão de fumar já faz tempo. Aí, nem então, começou, né? Aí depois nós fizemos 3 voltas Itapira Mujimirim, 26 pessoas. Nós chegamos em 5 pessoas, inclusive o meu sogro, que estava com excesso de peso. Nós chegamos lá na estação ferroviária, 74 quilômetros em 13 horas e 50 minutos. Aí nós fizemos a caminhada do Circuito das Águas, Itapira, Lindóia, 25, até... Águas de Lindóia? Águas de Lindóia, depois lá... Monte Sião, Sertãozinho? Não é Monte Sião, é a outra lá. Subindo Águas de Lindóia. Depois é uma vertente muito grande. Não, daí vai para Amparo, como é que é Socorro? Não é Socorro, subindo... Serra Negra? Serra Negra, 40, Amparo, 62, Itapira, 90 quilômetros. Fizemos 106 pessoas, participaram, chegamos em 13. Eu tenho toda a fotografia, tem tudo documentado. Está no meu livro. Quando ele falou de Serra Negra, até arrepiei, porque fica parecendo patinava no subir. 5 quilômetros de subida. De serra. Depois você desce, mas para subir. Ele comenta na Sessão Silvestre que o morro lá é perfumaria, perto que nós temos. É isso aí. Lá é declive. Perto do que Serra Negra, a São Silvestre, a subidinha lá é declive. Nossa vida. Bom, e aí foi. Daí nós instituímos a caminhada de Mujimirim a Itapira, né? E daí quando os ônibus não cobravam. Aí quando começou, a Santa Cruz assumiu, né? O Neto Colosso, que era ex-aluno meu, não cobrava nada, e tinha também outras empresas. Né? Tinha a Penha, tinha ônibus, tinha aí a gente começou a fazer a Dolar São José, né? Aqui dentro do município. Esse ano passado aí de 2011 nós comemoramos a 42ª caminhada do Lar São José. Agora são 7 quilômetros e 300 metros. Muito bem, são 13 horas e 30 minutos, nós estamos com a primeira hora do nosso Clube Personalidade, um break comercial para nós tomar aquela água gostosa aqui, depois a gente vai falar mais coisa, fiquem arrepiados do lado de lá, porque o professor Barreto tem mais coisas contundentes para passar para os ouvintes da clube e também o pessoal que está grudado aqui no www.tvpci.com.br. Muito bem, voltando com o Clube Personalidade, hoje entrevistando o professor José de Oliveira Barreto Sobrinho, popular Zé Barreto. E também um reforço de peso agora, o Renato Coraça, porque tem uma história, conhece o professor e vai nos engordar com essa entrevista. Boa tarde para você, Renato. Grande poder fazer parte pela primeira vez do Clube Personalidade, juntamente com a TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade Itapira. E tendo ao lado meu grande amigo, me espelho bastante nele, principalmente em atividade física, nessa vontade, nessa força que ele nos transfere, principalmente contando as histórias aí que ele estava dizendo aí desde o início aí. Professor, nós paramos no momento em que o senhor estava dizendo da importância que é praticar esporte quando a performance de alguns que fumavam acabavam não aguentando, que nem diz o caboclo, o repuxo. Tinha que parar, entregar, jogar a toalha e parar no caminho. Que dizer disso tudo? O senhor vendo isso, analisando o passado, o que fazer nesse momento, né, professor? Nós temos feito palestra aí nas empresas, nas entidades, nas escolas, né? E esse ano quero ver se faço nas escolas públicas, que o problema está muito sério. Um dos grandes problemas é a educação pública está sucateada em relação aos antigamente. Hoje, mesmo que o professor seja idealista, ele não consegue dar aula. não consegue mais nada com o pessoal.
Então eu quero ver se a gente faz palestra nas escolas para ver se o pessoal adere à atividade física, ao esporte. Professor, é muito direito e poucos deveres. Seria isso o resumo da ópera para a gente dizer que a molecada de hoje? E são 40 alunos, uma turma mista, no horário comum. Sai de uma aula de matemática, uma aula, vai para a quadra quando a escola tem uma quadra e tal. Os que gostam vão bater uma bolinha com o professor. Os que não gostam vão namorar. E os problemáticos que o professor poderia descobrir o talento deles através de uma Olimpíada, né? Se ele é bom para o esporte individual, se ele é bom para o esporte coletivo, se ele é bom para a música, porque na Olimpíada do IESO tinha tudo isso. Tinha concurso de música, concurso de fotografia, concurso de cartazes. Quantos artistas, tem o Calau em São Paulo, o Bitenca, que foram alunos e se destacaram nesses concursos da Olimpíada. De repente eles não eram bons atletas, mas eles tinham uma parte intelectual que poderia sobrepor até a parte atlética. Sem dúvida, né? Se destacava e se compensava nesse sentido. Eles ficavam em situação com os atletas de destaque, os desportistas, se destacavam. Não, eu quero só confirmar que a importância do desenvolvimento, né, da pessoa, né, o desenvolvimento holístico, né, como um todo, né, professor? Não só focar atividade física, atividade intelectual, mas a mental, né, para que ele tenha uma qualidade que às vezes ele sobressai nessa qualidade. Quer ver duas coisas importantíssimas que nós fizemos no IESO, Instituto de Educação Elvira Santos. Eu lecionei 25 anos lá e vivenciei a decadência da educação pública. Olha, é dramático, professor, a gente ouvir, dói na alma. O Renato, o Murilo, o que está nos ouvindo. Eu acompanhei a decadência. Sem dúvida. É complicado a gente ouvir. Veja, a minha preocupação, eu vi palestra, li, tive participei de muitos cursos, mas Lourenço Filho me influenciou. O pedagogo era a educação integral. Ele pregava como a importância e dizia do professor de educação física a oportunidade que ele tem para desenvolver essa educação integral, muito mais que um professor de sala de aula. E realmente, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu sofri muito falando errado, sabe? Falava errado e a turma me gozava. Então, voltando para cá, os alunos falavam errado a beça em 62. Professor, lembra de cobrar aquela multinha? Então, aí o professor sai de Itapira e vai para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem um dos mais belos sotaques, né? Eu acho que o baiano e o carioca são os dois mais belos sotaques, né? Não tem como o Nordeste, de um modo geral, né? Lá eles capricham, lá o número 10 não é 10, é 10, né? A porta lá é porta, não é porta, né? E de repente o senhor sai daqui e vai lá, é o caipira em pessoa mesmo. Aí, como o pessoal falava muito errado, eu desenvolvi um projeto durante o contato com os alunos e durante as aulas de educação física. Erros de pronúncia e concordâncias, erros grosseiros de pronúncia e concordância. Então eu andava com uma cadernetinha, o aluno que cometesse um erro de pronúncia ou concordância, bem sério mesmo, eu anotava e ele pagava uma multa. E o dinheiro arrecadado era revertido em benefício dos próprios alunos. Também a Olimpíada nós cobrávamos ingresso, tinha uma permanente para assistir os jogos noturnos. Cada aluno tinha que ficar com uma permanente. Se ele vendesse 3 permanentes, ele recebia dele de graça. Senão ele pagava. Cada 3 permanentes ele recebia. Tinha aluno que ganhava dinheiro vendendo permanente por aí. Os bons de comércio naquela época. Eu só queria confessar uma coisa aqui, né? Uma certa timidez, né? Que isso é uma coisa lá meio do passado.
Com essa multa que o professor instituiu, como eu já não era muito de falar, então eu ficava com a boca calada. Esse nunca perdi, esse não pagava nunca. Eu nunca paguei nenhuma, mas também nunca falava. Mas teve uma vez que foi interessante. Um dos alunos chegou para mim: ô, seu Zé, eu vim pagar a minha multinha. Ponto. Novamente. Aliás, o seu Juvenal Leite tinha muito disso, né? Quando a gente entrava. Eu vou só para falar do Juvenal Leite. Eu já o conhecia de nome, mas eu não conhecia a pessoa e muito menos a ideologia do professor Zé Barreto. Eu me lembro que eu fui conversar com uma mulher quando eu era guardinha, ela falou: "Ai bem, você está muito bem cuidado como guarda-mirim, porque eu venho do Risca-Faca, origem pobre, tudo, bem pobrezinha mesmo, né? E quando eu chego aqui na cidade, deparei com esse... Sai de um bairro para vir para a cidade, a mulher falou assim: está muito bem cuidado, por quê? 3 pessoas que fazem um trabalho maravilhoso para os jovens de Itapira. É o Juvenal Leite, professor padre Mateus e José Barreto. Eu falei: quem que é esse Zé Barreto? Eu falei: não. Aí eu lembrei, eu não gostava muito de Zé Barreto, não, porque numa Olimpíada eu jogava pelo Isaura da Silva Vieira, e o técnico era o Almir Coraça, levamos uma pisa do IES, mas o senhor é o técnico, não tenho muita boa lembrança do senhor naquela época, não. Então você vê que importância que é a pessoa. Estou só dizendo isso aí, porque veio natural, lembrei agora dessa passagem. E você falou da Guarda Mirim, foi interessante, eu pertencia ao Lions, sabe? E quando o padre Mateus, o Flávio Zac criaram a Guarda Mirim, foi mais ou menos em novembro. Então já selecionaram uns adolescentes e eu fiquei de novembro até abril fazendo atividades com ele 2 ou 3 vezes por semana. Eu dava atividade com eles. O senhor pegou a época até dos patrulheiros, se eu não me engano, não pegou, professor Barreto? Que foi, os patrulheiros aqui de Itapira foi implantado também na época, acho que era o seu Firmino, que tomava conta. O Finísio. Finísio, professor Finísio. Finísio. Foi antes, né? Antes deu. E o seu Juvenal, só para a gente voltar no português, o seu Juvenal, quando a gente estava fazendo, nós que era guardinha de trânsito. O senhor lembra que a gente parava? Nós tínhamos, levantava a mão para parar, apito, então o apito não era apito, era silvo. 2 silvos, 3 silvos, não sei o que, né? E o senhor Juvenal falou: gente, não é podei o carro na estrada, é ultrapassei o carro na estrada. Porque tem um cara que falou: senhor Juvenal, eu mortei o homem porque ele podou o outro lugar errado. Você tá... Aí ele veio com essa... Multou, vai ser multado também, porque, aqui ó, ele ultrapassou de forma errada. E ele não podou não, viu, rapaz? Não existe podar, podar é de árvore. Eu sei que foi longa a história. Em 64, começou o governo militar, né? Os militares dominaram o poder. E aí, eu pertencia ao Lions, o José Serra, nós começamos eu fui ao seu Benedito Alves Lima, eu conheci o Zé Serra, a dinâmica dele, a responsável. O que ele era espetacular. Era o prefeito na época? Não, ele não chegou a ser prefeito. Ele foi candidato, mas não chegou a ser prefeito. O Benedito Alves de Lima foi prefeito? Foi. Mas então, eu fui ao Benedito Alves de Lima, quando ele assumiu a prefeitura, e falei: eu gostaria de formar uma comissão municipal de esportes de Itapira. Posso formar? Ele falou: ótimo. Aí eu convidei o Zé Serra para presidente, o Cândido Moura, professor Cândido Moura, secretário, fabuloso o Cândido Moura. O Hugo Coimbra, do Banco do Brasil, tinha um cargo, o Zé Colosso, o Hélio Alder era tesoureiro, e começamos a dinamizar. Dia 1º de maio a gente realizou um desfile mais espetacular. Dia do Trabalho. Veio a banda, antes era um desfile comum, né? Veio a banda militar de Campinas, o Zé Serra trouxe. Eu convidei a turma do Esporte Clube Pinheiros, a equipe feminina de ginástica olímpica do Esporte Clube Pinheiros. As moças desfilaram e depois fizeram uma exibição no campo de futebol, lá onde é a Casa da Cultura. Tem gente em cima do muro, eu tenho as fotografias. Nossa vida. E os guardinhas, a Guarda Mirim começou
desfilou, começou dia 1º de maio de 1964. E a gente começou a construir a quadra Lions Club e o boicote de um político. Fomos boicotados durante 15 anos. Nós tínhamos quadra Lions Club de Itapira, que é lá do lado do campo. Chico Vieira. Nós construímos aquela quadra, a gente ia inaugurar em 64, na Semana de Itapira, que a gente ia instituir a Semana de Itapira. Nós conseguimos, porque havia boicote, controlava-se não se preparava o terreno, a prefeitura não preparava o terreno para fazer a quadra, né? Construir a quadra. Forças, com dinheiro forças nosso. Ocultas? Forças ocultas. Aí o que aconteceu? Só em janeiro a turma do Zé Serra veio com a máquina lá da fazenda e preparou o terreno. Nós conseguimos inaugurar a quadra só em junho de 60. E quando em 65 o seu Benedito Alves morreu, aí assumiu a prefeitura, nós colocamos o cargo à disposição, pronto. Foi nomeado o senhor Davi Moro, o pai do Davizinho. Aí acabou tudo aquilo que a gente vinha fazendo. Puxa Realizamos vida. Campeonato de futebol de salão com, eu acho que 13 equipes. Nossa, quanta coisa a gente realizou nesse período aí. Intercâmbio com Mojimirim, com Mogi Guaçu, com Amparo, basquete. Começamos a participar dos jogos regionais seriamente, bem uniformizado. Eu me lembro, em Casa Branca foi o maior sucesso. Eu tenho fotografia. A dona Cira Serra, esposa do Zé Serra, fez nós fomos com camisa MacGregor, calça azul preta, calça azul marinho, e todos marchando. Eu preparei a turma marchar como se devia mesmo. Antes a turma ia para lá passear, os universitários pegavam o dinheiro da prefeitura e ia lá fazer farra. Não tinha condição nenhuma, não tinha preparação nenhuma. Nós fomos lá, nossa, mas abafamos E, inclusive, o Zé Serra e eu e o Finísio desfilamos também. Dando exemplo e na eu frente, coloquei né? 3 ginastas, inclusive o Icassati, que foi um ginasta, fazia ginástica olímpica. Em 64, nós participamos do Campeonato Paulista. Eles fazendo, os 2 irmãos, agora não me lembro o nome deles, eram os gêmeos, fazendo acrobacia na frente do desfile, eu desfilando, o Zé Serra, uma faixa e o grupo de atletas bem uniformizado. Foi um sucesso em Casa Branca, os Jogos Regionais. Que entusiasmo, né, João? Parece que ele revive o momento. Não, eu tô vendo a Casa Branca, eu tô vendo o desfile, não precisa nem mostrar a fotografia, viu, professor? Porque a gente está acompanhando essa... É importante que a gente tenta passar para o ouvinte, que o professor Zé Barreto tem quantos anos hoje, professor? O senhor tem quantos anos? 76. Quer dizer, ele fala de coisas de 60, 50 anos atrás, como tivesse acontecido ontem, né? Isso graças ao esporte, né, professor? Sem dúvida. O esporte a realmente... prática, eu levei várias surras por causa de nadar no rio, né? 2 surras eu levei do meu pai, né? Ele não queria de jeito nenhum. Ribeirão da Penha? Ribeirão da Penha. Eu também aprendi a nadar Teve no uma Ribeirão da passagem Penha. até interessante. Um domingo, eu morava no Sobrado, né? Um domingo nós nadamos, eu e o Silvio Agar, meu companheiro. Aí eu molhei bem a pele, porque ela ficava ressecada, né? E dava para perceber sem nadar. Aí eu molhei bem e tal. E a escada eu entrei na frente e o Silvio ficou mais atrás. O meu pai falou, você foi nadar? Eu falei, eu não. Aí eu entrei, ele pegou o Silvio. Ô Silvio, a água estava boa, estava uma delícia. Me deu uma surra. O Silvio, ele disse que o rapaz nadou é mentiroso. Me deu uma surra. Tinha que falar para ele, se ele perguntar se a água tá boa, fala que não sei como é que a água estava. E eu fiz técnica de natação e daí comecei a competir, né? Hoje, nós temos a União dos Nadadores Master do Interior, com sede em Campinas. É coisa fabulosa. O nadador master começa de 20 anos, de 5 em 5 anos. Tem nadador com 90 anos nadando. Que beleza. Coisa fabulosa. Então, são 10 etapas no ano.
cada nadador pode fazer 3 provas individuais e 2 revezamentos. Estão 10 etapas, cada num lugar, né, numa cidade, Botucatu, Ribeirão Preto, na Recreativa, aqui em Campinas, na Companhia Atlética, no Tênis Clube, e Limeira, no Limeira Clube, a gente sai por aí, é coisa espetacular. Nós participamos de todas as etapas, a gente já vem ganhando medalha. Esse ano, em corrida e natação, eu ganhei 60 medalhas. E troféus, né? Troféus nos Jogos Regionais do Idoso, eu ganhei a natação em primeiro lugar, consegui vencer um nadador de categoria internacional, Nilson Leão, de Sorocaba. O ano passado eu perdi por batida de mão para ele. Nossa. E esse ano eu consegui vencer. Mas ele ficou o ano inteirinho mentalizando e treinando. Esse ano eu vou bater antes, hein? Muito bem. Olha, gente, devido ao adiantado da hora, nós vamos encerrar aqui a conexão com a Rádio Clube de Itapira. O Toninho Finelli já está com o Clube Comunidade, preparando a sua programação. Hoje é sexta-feira. E a gente vai aqui dar um tempo, mas devido ao assunto, professor, que a gente quer falar um pouco de cidadania com o senhor, a gente quer falar um pouco de escola, a gente quer falar um pouquinho de exemplo que a gente pode dar para a comunidade, para os jovens que têm esse vigor, que precisa extravasar esse vigor. A gente vai continuar aqui no site, eu e o Renato Coraça, falando com o senhor, mas a gente desface a conexão com a Rádio Clube de Itapira e fica por conta da programação lá do Toninho Finelli, o comando técnico do Djavan e a direção da Clube do Toy Fonseca e do Betusca. Tenham todos pela Rádio Clube de Itapira uma boa tarde. Você que é o nosso internauta, continua aqui curtindo através do www.tvpci.com.br. Muito bem, continuando aqui com o site www.tvpci.com.br. Nós estamos entrevistando aqui o professor José de Oliveira Barreto Sobrinho, eu e o Renato Coraça. Renato, eu quis essa prorrogação, é claro, com a sua autorização, com a do Nino, com a do Murilo, pelo seguinte, eu queria explorar um pouquinho mais esse lado de conhecimento, esse lado de experiência do professor Barreto no quesito cidadania. O senhor falou, o senhor acompanhou o declínio da educação. Professor, há uma linha, há uma luz no fim do túnel, ou já levaram o túnel embora? Hoje realmente está bastante difícil, né? O mundo está meio de perna pro ar, né? Eu acho que são 2 razões, né? O consumismo, que leva o pessoal, né? E a tecnologia, o que a televisão hoje, a propaganda de cerveja, a propaganda de carro é maciça, né? Então eu acho que isso leva realmente a essa série de problemas. A gente vê a questão da droga, né? Questão da droga. Hoje a gente vê os jornais, 2, 3 páginas, acidente de moto e apreensão de drogas e também roubos, né? Assaltos. Professor, o senhor estava dizendo que o senhor faz uma caminhada todas as segundas-feiras, às vezes os domingos de manhã. O senhor fica estarrecido com o que o senhor vê, principalmente lá naquela área em que o senhor mora, devido à quantidade de eventos noturnos em que os nossos jovens estão tentando curtir, levar a vida, arrumar namoradas. Isso. O senhor tem visto, o senhor me contou coisas que realmente nos deixa triste. E a gente vê a quantidade de jovens com a cerveja, né? Em todos os cantos aí da cidade você vê o pessoal curtindo, bebendo cerveja. Começa na cerveja e daí eu acho que parte para outras coisas, né? E aí vai. E o esporte, vamos ver se a gente atualmente reorganizou a Corre, né? Corredores Reunidos de Itapira.
Em outros tempos nós tivemos um movimento, quando ali na Avenida dos Italianos, era coisa impressionante. Antigamente eu cheguei a realizar caminhada com 1000 participantes. Hoje uma caminhada tradicional, que é a do Lar São José, tivemos 150 pessoas. Os eventos concorrem para isso. Se realiza no domingo de manhã, o pessoal sábado à noite, a juventude está curtindo. Essas alturas está de molho, né? Essas horas do dia, no domingo de manhã, estão tudo de molho. Eu vejo, às vezes, carro com som alto, fica às 6h30 da manhã, ainda tem gente depois da balada, depois da... Professor, o esporte está aí para quem quer ingressar. A Corredores Unidos de Itapira, esse ano nós vamos promover muitos eventos tentando, e também através de palestra e tal, vamos ver se a gente consegue levar muita gente para a prática da atividade física. Itapira já é uma cidade privilegiada nesses termos. Todo esse trabalho, vejo vocês, quase todos os bairros têm praça de esportes e as atividades, a Sim. Secretaria de Esportes, a variedade de oportunidade que oferece, e vamos ver se consegue voltar ao que funcionava muito bem, o programa Segundo Tempo. Eu fiz palestra nas entidades aí, era espetacular a garotada que a gente encontrava. É onde nós temos que atuar, né? Sem dúvida. Na criançada, na pré-infância, na adolescência. Sem dúvida. E voltar esse trabalho de conscientização que eu acho que o senhor sempre fez com nota 1000, né? Eu acredito que é a forma de nós voltarmos a esse número que o senhor relacionou, que eu tive me relembrando algumas caminhadas na Avenida dos Italianos, né? Lotada, né? Com 1000 pessoas, né? E me parece que de um tempo para cá realmente houve uma diminuição, diminuiu significativamente a participação das pessoas, né, professor? Acho que precisa de estímulo, né? Mas esse ano também Itapira o ano passado foi Mojimirim que assumiu a caminhada da integração, né? Que a gente deve ser a 19ª, né? Cada ano sai de uma cidade. Esse ano vai sair de Itapira, nós que vamos organizar. Itapira, Mogi Guaçu, Mojimirim e Itapira. Chega, dá a volta, a caminhada da integração. São 35 quilômetros mais ou menos. Nós que vamos organizar essa caminhada. Por conta de Itapira, então, a Secretaria esse ano vai. E as outras, o DEREL de Mojimirim e a Secretaria de Esportes lá de Mogi Guaçu também dão um apoio. Nós fazemos em conjunto. Professor, o que mais é o poder público? Porque hoje não adianta você jogar tudo nas costas do poder público. O incentivo está aí, exemplos está aí, o senhor está dando números, o senhor está dando dados. O que poderia o cidadão, se é que existe uma fórmula para resgatar o jovem para o esporte, o senhor, com toda essa experiência, esse tempo, essa longevidade que o senhor conseguiu, existe uma saída para que a gente um dia possa dizer: nós estamos à beira de uma Copa do Mundo no Brasil, nós temos agora Olimpíadas em Londres, teremos Olimpíadas no Brasil. O maior contingente é justamente na escola pública, onde poderiam descobrir os valores e preparar para essa disputa. Infelizmente, esse pessoal aí, infelizmente, só se as prefeituras ou iniciativas dentro das cidades conseguirem descobrir os valores. Mas a gente percebe o Departamento de Esporte da cidade de Itapira, o senhor falou bem, nós temos praças esportivas em quase todos os bairros. E temos os monitores que ficam lá e dão aula de educação física. Quer dizer, eu penso que é o trabalho, o exercício de cidadania já vem do berço. Olha, filho, daqui é escola, esporte, ou um lazer tipo música, como o senhor falou, ou o porte físico não é avantajado, não leva jeito para isso. Dama, xadrez, ping-pong, que às vezes exige menos da condição física. Agora a gente percebe, professor, os jogos de verão estão acontecendo. Isso.
precisa ver o que motiva essa criançada, essa molecada aí pro esporte. O que fazer para isso? Tem uma ideia que funcionou muito bem durante uns anos. O JEP, Jogos Escolares do Pânato Clube de Itapira. Ah, tá, é o Pânato. Pânato Clube. O Luiz Domingues, professor Luiz Domingues, ele já pensou em retornar com esses jogos. Vamos ver se isso acontece. Ele agora está trabalhando no clube Mogiano e Mojimirim. Eu fui fazer uma palestra lá. Ele coordena 20 professores e técnicos de educação física do clube. Ele é o coordenador e é uma coisa espetacular. Ele realizou agora há pouco tempo um passeio de bicicletas do Clube Mogiano até o Clube de Campo Santa Fé, com o pessoal do Clube Mogiano. E lá tem o passeio de bicicleta do Clube Mogiano. Semanalmente eles fazem passeio. E a gente percebe... E ele vai pôr todas as ideias que nós... Vamos torcer, professor Luizinho, estamos juntos, pode contar com a gente. Tem aí o Dia do Desafio, né, que é uma organização universal. Que para a cidade, eu acho que teria que ter mais dias do desafio, né? Porque nós temos só um dia do desafio, né? Todo dia é o dia do desafio. Todo dia deveria ser o dia do desafio. Por que a gente está dizendo isso aí? Porque enquanto o sujeito, o jovem, se debruça no esporte, ele acaba vencendo esse caminho, que é um caminho sem volta, que é o caminho das drogas, né? Que é o maior diabo da humanidade é as drogas hoje, né, professor? Temos exemplo aí com a Cracolândia, que estão fazendo, brincadeira. Então, pessoas sub-humanas que estão ali, farrapos de gente, que estão tentando... Porque é difícil reerguer o cara. Ele tem 4, 5 recaídas que falam, né? Sem dúvida. Nossa. A Veja trouxe uma matéria sobre consumo de drogas, agora nesse domingo. Ela coloca lá num gráfico, professor, ela esqueceu, acho que a revista Veja esqueceu de colocar a atividade física, quanto que ela libera de dopamina, que é o neurotransmissor da alegria, né? Então ela colocou lá, a alimentação, 50%, álcool, 60%, sexo, 90%, cocaína, 100%, crack, 900%. Mas eu acho que é uma atividade física bem feita. É isso, dopamina e endorfina. Eles teriam que ter colocado, quer dizer, eles falam lá que é brutal a liberação de dopamina pelo crack. Eu acredito que a atividade física, uma atividade física planejada, é isso. Eu entrevistei o Rosa Branca, o senhor se lembra do Rosa Branca? Saudoso Rosa Branca, morreu agora há pouco tempo. Eu fui entrevistar. Quando falou, Rosa Branca está aqui, o Rosa Branca é um meninão. Aí ele falou, gente, sabe por que eu estou assim? Porque eu pratico esporte. Sabe o que vocês querem fazer? Vocês praticam esporte, que o esporte libera uma coisa chamada endorfina, que ela rejuvenesce você para o sexo cada dia. Falei, tá certo, vai ficar seu recado aqui, Rosa Branca. Depois fiquei sabendo que o ano passado o Rosa Branca nos deixou. Foi mesmo. O senhor deve ter conhecido o Rosa Branca, um basquete que jogava muito. Professor, e a gente está andando com o tempo, e nós estamos explorando muito o senhor nesse sentido. O senhor acha que daqui para frente, você viu os dados que a Veja deu, daqui para frente está na hora dos administradores desse país olharem com mais, não a droga quando ela já está atuando, mas a droga no início da sua atuação. O senhor acha que tem algum trabalho fazendo nesse sentido? Alguém está fazendo? Que deveria fazer nesse sentido? Para que o jovem, não é só não iniciasse, mas que coibisse que ela chegasse até o jovem também. É sério. Eu acho que é o esporte, né? E as oportunidades que têm que ser dadas para... Nós vamos tentar movimentar bem as atividades físicas, as caminhadas. A gente vai realizar com frequência, no meio da semana, à noite, a partir das 19 horas, na pista de atletismo. Nós fizemos uma experiência ano passado e foi muito boa. A gente divide a pista no meio e o pessoal do lado de dentro corre e o pessoal do lado de fora caminha. Das 19 às 20 horas.
bem à vontade. Uma hora. Cada um faz o que quiser. Se correr, se estiver correndo, cansar, começar a caminhar, tudo muda bem. Tá valendo. Só muda a faixa. Está valendo tudo. Não é competitivo. Ir até e lá. No final a gente sorteia bicicleta, tênis. A Tênis Hall tem prestigiado esse evento. Então esse ano nós vamos fazer várias vezes, porque tem muita gente que já caminha. Mas quando nós realizamos, 200 pessoas, tinha a família inteira lá, criança, o casal. E isso realmente é um estímulo e tanto, porque ir lá na pista caminhar, que é o ideal, na grama, mas a gente vai lá às vezes, chega lá, não tem um amigo, não tem ninguém, vê poucas pessoas, desanima um pouco, mas se você chega lá, tem todo esse estímulo que o senhor está falando, gente, amigo, caminha, depois bate um papo, né, professor? Eu acho que é por aí o caminho, né? Foi muito bom. Vamos ver se esse ano a gente já vai programar. Nós vamos promover uma reunião e já vamos programar vários eventos desse e outros em outros locais. Além do esporte, fica um congraçamento, um encontro, exatamente, um convívio, uma socialização, uma socialização muito grande entre os participantes, né? Sem dúvida. E também há uma ideia de fazer voltar aquela corrida que foi a corrida mais difícil que existia no Brasil, acho, a mini maratona Professor Cândido Moura. 21 quilômetros e meio com 11 morros. João, essa é difícil, porque eu tentei fazer uma vez. Você ficou por sofri muito. Você terminou. Eu cheguei um taco. Eu cheguei por chegar. Foram realizadas uma chuva. 19 edições. Aqui vinha gente de todo lado. Me lembro. E tem pessoal que ainda comenta. Eu me lembro do Esporte Clube Pinheiros, veio o Otto Nima, 2 casais, ele, a esposa e mais um casal. Eles vieram correr aqui, nós corremos juntos até uma certa altura. Daí no ano seguinte eu convidei novamente, falou, nunca mais. Não, pelo amor de Deus. Porque é uma corrida, ela torna, exige mais do... Sem dúvida, 11 morros e cada morro. Da usina, 21 quilômetros de plano já não é mole. Você imagina 11 morros. Da Lagoa da Maldição, nossa vida, cada morro. Uma coisa mais suave, professor. Uma coisa mais não, a gente chega lá. Chega lá, se Deus quiser. Isso. Bom, o professor, o Renato tem um compromisso e a gente já agradece. O senhor, uma sexta-feira brava como essa, dia de atividade física, professor, e a gente te rouba dessa sua atividade, desse seu dia a dia. Mas agradecê-lo, não só eu, mas o Renato também vai fazer o agradecimento, desse carinho, que há muito tempo, eu estou só um pouco chateado porque eu deveria ter entrevistado o senhor antes. Há muito tempo que eu perdi a oportunidade de entrevistar o Juvenal, que eu não pude, perdi a oportunidade de entrevistar o Padre Mateus, que até então já nos deixou há muito tempo, era guardinha ainda quando ele deixou, e na oportunidade assumiu o Flávio Zac, o presidente da Guarda Mirim. O senhor se lembra disso? Depois foi o Katsumi, não foi o Vanderlei Zázera, foi o Katsumi. Isso. Depois eu não me lembro, hoje é um garoto que é é ex-aluno. Ex-Guarda Mirim também. Estão fazendo vão construir mais. Nossa vida, vai atuando bastante. Muito bom. Então a gente agradece mesmo esse carinho dispensado. Eu tenho certeza que não só eu, mas o Murilo, a Vitória que está gravando lá, o ouvinte, o internauta deve ter tirado muito proveito disso tudo. Nós temos que ter um dia inteiro de entrevista com o senhor. Mas a gente procurou resumir, né, professor? E se o senhor quiser ficar à vontade para o senhor fazer a consideração final, o senhor fale o que o senhor quiser. Né, Renato? Pode ir, Renato, à vontade. Para mim é muito gratificante essa oportunidade da gente recordar e dizer tudo aquilo que a gente vivenciou dentro do esporte e aqui Itapira, né? Eu agradeço essa oportunidade e estou sempre disponível e vamos ver se a gente consegue unir os esforços e outros grupos para percorrer esse caminho saudável da atividade física. JP, eu agradeço de coração o convite para
pela minha participação pela primeira vez no Clube Personalidade e principalmente com a presença do professor Barreto. E também, professor, eu aproveito para deixar não só o nosso canal de vídeo, a TV PCI, como também o portal Cidade de Itapira, para que o senhor se sinta à vontade para nos enviar matéria, fotos, os acontecimentos, todas essas atividades que estão programadas agora para o primeiro semestre, até mesmo o segundo semestre, para a gente estar sempre noticiando quando vai acontecer, depois do acontecimento também, matéria, relatando fotos, o que aconteceu, pessoas que estavam presentes, e um agradecimento fraterno para o senhor também pela presença aqui em nossos estúdios. Fica com você, João, o encerramento. Muito bem, obrigado mesmo, professor Barreto, de nos ter contagiado com essas suas palavras, em nome dos diretores da Rádio Clube de Itapira, fazendo também as palavras do diretor aqui do site PCI, o portal Cidade de Itapira, que a Rádio Clube de Itapira também vai encampar tudo que for ideia, acontecimento, para com as atividades em nome do esporte. Professor, pode contar com a Rádio Clube de Itapira também nesse aspecto. Ótimo, ótimo. Eu fico muito feliz com isso. E essa oportunidade que me foi dada aqui. A gente está sempre disponível, tá? Muito bem, então a todos uma boa tarde. Falamos com Zé de Oliveira Barreto Sobrinho, uma lenda viva do nosso esporte, com o Renato, que nos deu suporte para que a gente pudesse fazer essa entrevista, com o Murilo, com a Bianca, com o Nino Marcati, com com o Anderson, com toda a equipe aqui do PCI, que agora a gente está direto com os internautas. Então a gente vai sim sempre firme e forte, em nome do esporte, junto com o seu Zé Barreto, porque esporte também é cidadania. Tenham todos uma boa tarde.